Veremos neste vídeo um dos algoritmos mais famosos da ciência da computação, o Quicksort, que tem como operação fundamental a partição. O que é a partição? Vou mostrar aqui já o resultado de uma partição. Isso aqui é um vetor particionado. O que significa isso? Que a gente pode dividi-lo em duas partes, aqui, ou em duas partições. Essa daqui, vocês reparem que ela tem todos os elementos menores ou iguais a 100. E essa outra parte aqui, ela tem todos os elementos maiores ou iguais a 100. A gente diz que 100 é o pivô dessa partição aqui. Bom, e daí? Se você tiver que ordenar um vetor particionado, o que você pode fazer? Todos os elementos, qualquer elemento aqui, ele é menor ou igual a qualquer elemento aqui. E qualquer elemento aqui é maior ou igual a qualquer elemento aqui. O que significa que eu posso ordenar cada partição de uma forma independente da outra. Eu posso pegar essa partição daqui, ordenar e obter isso daqui, tá bom? Ou seja, este vetor aqui ordenado resulta neste vetor aqui. Este outro vetor aqui ordenado resulta neste. E, para resolver o problema inicial que eu tinha, basta colocar um ao lado do outro. Aqui está uma visualização do vetor particionado, e essa barrinha horizontal aqui é o valor do pivô da partição. Vocês reparem que a gente aqui poderia ordenar separadamente essa partição, e depois ordenar essa e colocar uma do lado da outra, que a gente teria o vetor completo ordenado. Aqui, só generalizando um pouquinho, a gente pode usar o mesmo raciocínio para um vetor com 3 partições. Ela tem uma partição aqui com todos menores ou iguais a 100, a partição da esquerda, uma partição no meio com todos iguais ao pivô, no caso 100, e uma partição da direita com todos maiores ou iguais ao pivô, que é essa daqui. Se a gente ordenar essa daqui, a gente obtém isso. Ordenamos essa parte daqui. E essa daqui, como todos são iguais ao pivô, a gente deixa do jeito que está. A gente obtém o vetor totalmente ordenado. Então, qual que é o algoritmo de ordenação por partição, o Quicksort? Se o tamanho do vetor for menor ou igual a 1, ele já está ordenado. Se não, você deve particionar o vetor, como nós veremos depois. Mas o resultado dessa partição é o seguinte: você vai ter uma parte esquerda com elementos menores ou iguais ao pivô, uma parte direita com elementos maiores ou iguais ao pivô e uma parte do meio com elementos iguais ao pivô. O que a gente deve fazer, então? Ordenar a parte esquerda e a direita para obter a solução, como a gente viu nos outros exemplos aqui. O que acontece aqui, gente? Aqui nós teremos a ordenação, dois outros problemas de ordenação, que são o mesmo problema que a gente tinha inicialmente, só que são de tamanho menor. Como os tamanhos vão diminuindo, eles vão acabar caindo nesse pequeno tamanho aqui, que não precisa de recursão, como a gente sabe como resolver. Então, o código do Quicksort, ele é assim, é desse tamanhinho aqui. Eu faço n igual ao tamanho de A, recebe A, devolve A ordenado. Se n for menor ou igual a 1, o vetor ordenado é igual ao vetor de entrada. Se não, eu vou chamar uma função aqui, que daqui a pouco a gente vai ver como que ela funciona, chamada partition de A. Partition devolve 3 vetores, um vetor esquerda, um vetor meio, um vetor direita, que tem aquelas características que a gente viu. Depois, a ordenação do vetor inteiro é o quê, gente? É a ordenação recursiva. Está vendo aqui? A gente está chamando recursivamente a Quicksort, da parte esquerda, colada na parte do meio, colada na ordenação da parte direita. É uma formulação muito parecida, segue o mesmo princípio de estruturação que a do Merge-Sort. Só que, enquanto o Merge-Sort, a divisão era simples e a união exigia trabalho, aqui a gente tem a partição, que tem trabalho, nós veremos agora, tá bom? E depois basta juntar o resultado. Vamos ver aqui como é que funciona a partição. Vamos supor que nós tomamos como pivô este elemento aqui, 52. A escolha do pivô, ela é arbitrária. Você pode escolher qualquer elemento do vetor. Você não pode escolher um valor que não esteja presente no vetor, porque senão isso complica os loops aos quais o Quicksort deve o nome. São loops muito rápidos, que para essa rapidez eles dependem de um teste. Não é necessário exatamente porque o pivô é um dos elementos da partição.
Bom, no caso aqui, eu estou pegando sempre como pivô o elemento do meio. Mas muita gente sorteia um elemento aqui, eu pego o primeiro, eu pego o último. Não existe uma regra para isso, não. Bom, no caso aqui, eu peguei o do meio, da partição, o 52. Aí, eu tenho um ponteiro aqui, inf, que vai da esquerda para a direita. Ele começa na posição 1. Eu tenho um ponteiro chamado sup, que começa na última posição, tá bom? No caso 10, e que ele avança na direção dessa seta aqui, tá bom? Da direita para a esquerda. Bom, qual que é o invariante que eu vou manter aqui no inf? Bom, à esquerda do inf, todos são menores ou iguais ao pivô. Ou seja, eu vou acumulando os pequenininhos do lado esquerdo. E do lado direito, é o seguinte, todos que estão à direita do sup, eles são maiores ou iguais ao pivô. Isso vale inicialmente porque não tem ninguém à esquerda do inf e não tem ninguém à direita do sup. Então, agora o que eu faço? Eu entro num loop que eu vou avançando esse inf até eu encontrar um elemento que seja maior ou igual ao pivô. 17 é menor que o pivô, não é? Então, eu comparo com o pivô e eu avanço isso daqui. 78 é maior que o pivô? Não é. Então, não tem jeito. Tá? Eu tenho que parar aqui, porque se eu avançasse mais uma posição aqui, com esse valor de 78, eu teria à esquerda de inf um elemento maior do que o pivô. Então, eu paro aqui no primeiro elemento maior ou igual ao pivô. Do lado de cá, eu vou fazendo parecido. Tá bom? Eu vou comparando com o pivô e vou avançando até encontrar um elemento que seja menor que o pivô. Então, é o seguinte, do lado de cá, eu quero colocar os pequenos. Bom? Do lado de cá, eu quero colocar os grandes. Pequenos, entende? Menores ou iguais ao pivô. Grandes, entende? Maiores ou iguais ao pivô. Então, esse aqui está atrapalhando o avanço do meu inf. E esse valor aqui, 24, está atrapalhando o avanço do meu sup para cá. O que eu faço, gente? Eu troco os dois. Eu passei o 24 para cá e o 78 para cá. E agora eu posso avançar uma posição cada um deles, mantendo o quê, gente? À esquerda do inf, como esse elemento aqui foi trocado porque ele era menor ou igual ao pivô, e esse elemento aqui também porque era maior ou igual ao pivô, eu posso avançar o inf e o sup uma posição nas respectivas direções. Depois eu continuo. Eu vou comparar o 81 com 52, já tenho que parar aqui mesmo. Bom, o 65, eu comparo e posso avançar. O 86, posso avançar. O 52, eu vou parar, porque eu estou parando cada vez que eu encontro um elemento igual ao pivô. Isso, nós vamos ver uns loops depois, tá certo? Esse é um macetinho que é só para evitar um teste de você ter atingido o fim do vetor nesses loops. Então, com isso, você economiza um teste em cada loop e o loop seu fica bem rapidinho. Bom, então agora aqui eu troco os dois e avanço uma posição cada um. Depois eu comparo 27 com 52, é menor, eu avanço esse aqui para a direita. Depois disso, o que aconteceu? Os dois ponteiros se cruzaram e eu já tenho aquilo que eu queria, tá vendo? Como à esquerda do inf, todos são menores ou iguais ao pivô. Como à direita do sup, todos são maiores ou iguais ao pivô, eu já tenho aqui uma partição e aqui outra partição. Aqui todos são menores ou iguais a 52, aqui todos são maiores ou iguais a 52. Então, a função partition, que é a essência do trabalho do quicksort, ela é essa daqui. Ela recebe um vetor A, bom, e entrega 3 vetores, tá bom? Da esquerda, do meio e da direita. Aqui N é o tamanho de A. Aqui eu pego como pivô, eu estou pegando aqui, tá bom? Senão, como eu já disse, isso não é obrigatório. Então, mas tem que ser um dos elementos do vetor. Aqui, então, eu atribuo um valor para o pivô, coloco o inf na extremidade esquerda, coloco o sup na extremidade direita. Depois, eu entro nesse loop aqui, gente, nesse loop aqui, que é o quê, gente? Enquanto os ponteiros não tiverem se cruzado, o que eu vou fazer? Eu vou avançar o inf para a direita, tá bom? Até encontrar um elemento maior ou igual ao pivô. Bom, ou seja, porque eu estou querendo colocar do lado esquerdo os pequenos. Se eu encontrar um grandão, eu paro. Aqui agora o loop é o contrário. Eu quero colocar os grandões à esquerda. Se eu encontrar um pequenininho, eu paro. Ou seja, eu avanço o sup para a esquerda até encontrar um elemento menor ou igual ao pivô. Bom, gente, aqui esse igual aqui, ele se justifica aqui. Então, ou seja, se eu não tivesse certeza que tinha um elemento igual ao pivô,
Se o meu pivô não fosse um dos elementos do vetor, eu teria que testar aqui se eu já tinha atingido o limite superior do vetor e aqui se eu teria atingido o limite inferior do vetor. Ou seja, esse loop aqui para garantidamente, esse aqui também garantidamente, porque eu sei que inicialmente eu tenho um elemento, pelo menos, que é o próprio pivô, que foi escolhido lá dentro do vetor, eu tenho pelo menos um elemento que faz qualquer um desses dois loops parar. Bom, e sem esse teste, esses dois loops ficam muito rápidos. Aqui é a troca, bom, daqueles que estão sobre os ponteiros, trocando a inf com a sup, troca que deve ocorrer, a não ser que os ponteiros já tenham se cruzado. E, então, esse loop aqui prossegue, né, como eu disse já, aqui enquanto os ponteiros não tiverem se cruzado. Na hora que eles cruzarem, tá bom, eu já tenho as minhas partições aqui, tá bom? O left vai de 1 até sup, a do meio é de sup mais 1 até inf menos 1, a da direita vai de inf até length de A. Aqui tem uma série de detalhezinhos de que é melhor vocês mesmos testarem o algoritmo várias vezes para vocês perceberem por que isso aqui funciona. Algumas vezes, qualquer uma dessas partições aqui pode ser vazia. Vamos ver agora uma animação desse algoritmo. Bom, aqui está um vetor sorteado, e nós vamos começar. A primeira coisa que a gente faz é escolher um pivô. Escolhemos esse elemento aqui do meio, e traçamos essa barrinha aqui só para ilustrar, para a gente saber mais facilmente qual que é maior, qual que é menor que o pivô. Bom, então agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar com o da direita, procurando, avançando até que eu encontre um elemento maior ou igual ao pivô. O primeiro já foi. O da direita, eu vou avançar até que eu encontre elementos menores ou iguais ao pivô. Já aconteceu no primeiro caso aqui. Aí agora eu troco os dois. Depois que eu troco, eu avanço esse aqui, se é menor que o pivô, eu posso avançar. Posso avançar, esse aqui está numa posição errada. Do lado de cá, eu testo esse daqui, tá bom? Eu testo esse daqui, tá um pequenininho no lado que devia ser dos grandões. Então, eu troco os dois. Aí avanço esse, vou avançando, aqui eu estou avançando o inf, tá bom? Aqui já encontrei um elemento que não está do lado certo. Tá bom? Do lado de cá, já encontrei de cá um que está do lado errado, eu troco os dois. Depois eu avanço, já está errado. Esse está errado, troco. Peguei esse daqui que está certo, esse está errado, esse aqui está errado, eu troco. Bom, então, assim, eu vou avançando, vocês estão vendo aqui, do ponto aqui que eu estou trabalhando aqui, aqui está o inf, tá bom? Daqui para a esquerda, todo mundo é pequeno. Aqui agora está no lugar errado, aqui tem um pequenininho que está do lado errado, eu troco. Aí eu vou fazendo assim, gente, trocando, até que, se reparem, gente, os pequenininhos estão se acumulando aqui, os grandões aqui. Vou trocando. Pronto. Bom, está pronta a partição aqui. Agora, então, já particionei. O que significa, gente? Que eu posso ordenar independentemente essa parte e essa parte aqui. Então, agora eu vou ordenar essa parte aqui. Então, escolhi como pivô esse valor aqui. Aí, vou fazendo a mesma coisa. Vou trocando. E repare que esse pivô eu escolhi, ele é pequeno. Pronto, já se cruzaram. E já terminei essa partição, que vou ficar com uma partição pequenininha aqui, só com 3 elementos, e outra desse tamanho aqui. Aí, agora, o pivô é esse daqui, eu vou trocando. Eu já tenho aqui partições de tamanho 1, então isso aqui já está pronto. Eu retorno para aquela partição que sobrou, bom, aquele pedaço. E por aí vai, gente, por aí vai. Eu vou trocando, tá bom? Eu vou acelerar aqui para a gente ir até o fim. Então, o trabalho vai sendo feito dessa forma. A gente retoma, agora eu retomei aquela grande do começo. Vou indo. Pronto, gente. Eu tenho aqui o vetor ordenado. Vamos agora ver a complexidade do quicksort. Vamos começar pela complexidade da partição.
O trabalho computacional do Quicksort, ele se concentra nas operações de partição. É ali que a gente tem que fazer aquele tanto de comparações. Ou seja, na partição do vetor com N elementos, todos eles, varrendo de cá e varrendo de lá, mas todos eles acabam sendo comparados com o pivô. Ou seja, a complexidade da partição de um vetor de tamanho n é O de n. É da ordem de n. Ela cresce linearmente com o tamanho do vetor. Bom, aqui agora, vamos ver qual que é a complexidade do Quicksort mesmo. Se a gente sempre escolher um pivô que divide ao meio, um pivô dá sempre na mediana da partição que eu estou examinando, certo? Eu vou dividindo ao meio o vetor em cada parte. Então, assim, se eu tinha esse tamanho aqui, eu passo para este tamanho, passo para este tamanho, e vou dividindo assim, tá bom? 2, 1, tá bom? Eu tenho 16, 8, 4, 2, 1. Bom, para particionar esse daqui, o esforço é da ordem de n. Para particionar aqui, ó, aqui eu tenho uma única partição, que é sobre o vetor inteiro. Aqui eu tenho duas partições, mas cada um a fazer, tá bom? Nessa linha aqui, eu tenho essas duas partições a fazer, mas cada uma delas é sobre a metade, mas duas vezes a metade dá o mesmo esforço anterior. Aqui, cada partição será sobre um quarto do vetor original, mas são 4 partições a serem feitas. Então, em cada passo aqui, de qualquer forma, a gente sempre realiza N comparações. Qual que é a profundidade nossa aqui? É essa aqui, log 2 de N. Bom, então, com isso, eu vou ter um trabalho que é da ordem de N log de N, como o merge sort. Bom, reparem, isso é válido se você encontrar sempre a mediana como pivô, se der essa sorte. Bom, se você der azar, o que acontece, gente? Você, na primeira divisão que você faz, você escolheu o menor de todos como pivô. Então, o resultado, você vai ter duas partições, uma de tamanho 1, outra de tamanho n-1. Depois, você escolhe também o menor de todos, de todos, por aí vai. Tá bom? Então, por aí vai, tá certo? Então, esse aqui é o esforço computacional, tá bom? Aqui você vai ter da ordem de n, aqui n-1, aqui n-2, tá bom? Então, no caso aqui, a gente percebe que nós temos aqui n e n do lado de cá, tá bom? Tirando para cá, então é metade da área disso daqui, que acaba sendo O de n2 também. Então, nós vemos aqui que o Quicksort tem essas duas partes, esses dois aspectos com relação à complexidade. O melhor caso é n log de n. O pior caso é n ao quadrado. Bom, se ele tem um pior caso tão ruim assim, por que que a gente usa tanto o Quicksort? Então, repetindo aqui, tá? O melhor caso, tá bom? Ele é tal que cada partição divide o vetor ao meio. Você faz n log de n comparações. Tá bom? O que é interessante é que pode-se provar que para vetores randômicos, tá certo? O caso médio é também n log de n. Tá bom? E o pior caso é o outro que eu fiz. Você produz, cada partição produz uma parte com um elemento, a outra com n-1 elemento. Aí, nesse caso, a complexidade é quadrática. Mas a probabilidade, tratando-se de vetores sorteados, de ocorrer isso daqui é muito baixa. Então, o que ocorre é que, em média, pode-se provar isso, está acima do escopo desse curso, pode-se provar que, em média, o Quicksort é n log de n também. Bom, e ele apresenta um excelente desempenho, como eu vou mostrar agora aqui para vocês com alguns gráficos. Aqui está uma comparação dos três que nós vimos até agora. E, infelizmente, aqui é covardia. Tá bom? Você tem aqui um algoritmo quadrático, tá bom? Que é o algoritmo de ordenação por seleção. Tá bom? E aqui a gente tem os dois outros, que são n log de n. Eu fiz aqui para tamanhos até 5.000. E você vê que o merge sort é um pouquinho pior que o Quicksort até esse tamanho aqui, 5.000. Por quê? Se a gente tirar o select sort da comparação e utilizarmos para vetores até 100.000, a gente vê que o Quicksort é muito superior ao merge sort. As duas curvas aqui, não está dando para ver, não. As duas terão o mesmo formato, que é o formato n log de n. Mas aqui a gente percebe que o Quicksort ele é muito mais rápido. Bom? Então é por isso que o Quicksort é, em geral, o algoritmo adotado por todas as bibliotecas de ordenação que tem em C, e no próprio
No próprio Scilab tem uma função chamada gsort, que ordena, e ela utiliza também o quicksort para ordenação de vetores.